Boa noite, hoje a gente tá aqui pra falar de A Visão das Plantas, que é um livro da Djalmília Pereira de Almeida. E esse livro a gente já começa com um idoso, né, um capitão, um antigo pirata marinheiro, que ele tá fugindo desse passado dele do mar e de todos os crimes que ele cometeu, porque ele era um pirata de um navio negreiro, então ele fez vários assassinatos, tráfico de escravos, entre outras crueldades. E ele resolve aproveitar os últimos tempos da vida dele, os últimos anos, na casa de infância que ele cresceu. Então ele sai do mar e ele volta pra terra, né? E aí a gente vai ter, nesse livro, acompanhando basicamente esse idoso, esse senhor, esse capitão, que é o Celestino, ele descobrindo qual que é o sentido da vida dele depois dele já ter feito todo o trabalho, dele já ter cometido vários pecados. Então, o sentido da vida dele que ele vai encontrar quando ele volta pra casa é nada mais nada menos do que o jardim, na jardinagem. Que ele vai se identificar com as plantas, com as flores, porque as flores não julgam ele, as flores são, né, seres vivos, mas elas não são seres que julgam ele pelo que ele fez, tal qual as demais pessoas. E ele vai se relacionando com a natureza, ele vai cuidando da natureza, a natureza cuida dele de volta, né? É meio que um misto, se ele cuida da natureza, a natureza cuida dele. Se ele não cuida da natureza, a natureza morre, enfim. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, em resumo, é basicamente isso. É um idoso fugindo dos pecados e das assombrações, e enquanto ele tenta viver o resto dos dias dele como um homem bom, né? Ter um momento bom. E aí a gente vai ter essa figura desse homem como um homem que ele bebe muito, ele fuma, ele tem uma barba longa, branca. Ele vai receber, aqui no começo, uma visita do padre, né, que é o padre Alfredo. E a gente também vai ter mais dois personagens, que são o Manuel e o Bento, que são os dois amigos do padre, que também vão ser mais relevantes lá pra frente. E também vão ter as crianças, né, que vão lá visitar ele às vezes, escutar as histórias, enfim. Então, o que a gente vai ter acontecendo é o seguinte: ele é um velho que ele é bem amargurado, né? Ele já cometeu os crimes dele e tudo, e ele quer ficar sozinho, ele não quer ninguém. Que ele tem essa coisa de que ele não quer julgamentos, ele não quer as pessoas, ele não tem amizade, ele não tem nada. Então a gente tem poucos personagens secundários, né, consideravelmente. Inclusive, a maioria são alucinações, não o padre, mas alguns mais pra frente. Então, a gente vai ter esse personagem que ele quer só ficar sozinho, e ele aproveita até fazendo um espantalho, que ele não quer vizinhos, ele não quer ninguém visitando ele. Então, acaba que o pessoal da vila que ele tá percebe esse espantalho, se assustam pensando que é um fantasma, e aí já começam os rumores, né? Tanto por ele ser capitão, quanto pelo espantalho. Então tem gente falando que ele cortou a cabeça de anão, que ele faz ritual pra Satã, que ele vendeu alma pro diabo, que ele é tudo de ruim. E aí vão tendo esses rumores, vai passando o tempo, etc. Ele só se isola em casa. O padre vai lá falar com ele, fala assim: você pode confessar os seus pecados, não sei o que, você tem que confessar. E ele não confessa, ele não fala nada. E vai passando o tempo, né, e tal. Aí tem uma enrolação breve ali. E acontece, né, de que já se passam, tipo, 2 anos, mais ou menos, e os rumores começam a desaparecer. Porque, né, vai passando o tempo, as novidades vão vindo, e vira mais uma história, assim, do passado. Por quê? Porque como ele não saía de casa, o pessoal da vila nem sabia se ele tava morto, se ele tava vivo. Então, os rumores sobre ele foram desaparecendo. Então ele ia lá, ele passeava, ele até faz uma reflexão de que estavam anunciando, né, no dia lá que ele saiu pela vila, ele descreve tudo bonitinho, estavam anunciando que teria um novo século, né, que seria o século XX agora. Só que ele até fala: pô, mas eu não vou viver esse século, né? Aí ele vai tendo, ao decorrer da trama, uns sonhos, umas assombrações, tanto com as pessoas que ele matou no passado, por exemplo, uma menina holandesa que ele matou na África, né, que ajudou ele. Não matou, né? Ele vendou ela e deixou ela sozinha na floresta. Uma menina criança, assim, 8 anos. E também dos escravos que ele matou. Ele vai tendo essas assombrações.
E aí ele tem uma relação também de assombração com a própria natureza, porque ele tem essa relação de afeto, essa relação de horror também. Porque a natureza tanto ele cuida da natureza, a natureza cuida dele, numa relação meio maternal, quanto também tem um certo horror, né? Ele tem medo da natureza acabar matando ele, né? De certa forma, a natureza possuir ele tem vários pesadelos com isso. E esses pesadelos dele, essas assombrações, elas vêm desde a infância, porque o pai dele também era um capitão, né? O capitão Nuno, e ele morreu antes do Celestino nascer, então o Celestino não conheceu seu pai, sempre tinha vários pesadelos com o pai. E aí a gente vai ter... Ele tem essa relação de que as plantas são, tipo, meio que a redenção dele, são o que ele tá fazendo bem, o que ele tá apaixonado, o que ele tá obcecado. Mas o mar pra ele é sangue, ele até descreve isso. Por quê? Porque o mar representa o passado dele, representa as pessoas que ele matou, representa a vida dele como capitão. E ele também tá cego, né, pela idade, e aquela coisa de pirata, de tapa-olho, etc. E aí a gente vai tendo também um episódio de, por exemplo, as crianças visitarem ele. E aí ele conta as histórias dele de pirataria e tudo. Ele até tira a blusa pra mostrar as tatuagens que ele tem. Ele tem uma tatuagem de borboleta, uma tatuagem de veleiro, uma tatuagem de caveira, uma tatuagem de cruz em formato de ossos. Ele tem uma borboleta vermelha, ele tem várias tatuagens, nomes, datas. E também tem uma cicatriz. Só que as crianças, a admiração que elas tinham, né, por nossa, essa figura de pirata, essa figura meio mística dele, ela vai também se confundindo um pouco com uma figura de nojo mesmo das crianças, né? Tipo, ele é velho, né? Tipo, estão vendo ali o corpo dele, ele é todo velho, enfim. E ele tem esse horror, né, pela velhice, querendo ou não. Tanto que futuramente ele vai ter, tipo, um surto, ele vai lhe raspar a barba toda. Então a gente vai vendo isso. E ele vai apresentando até uma certa... um declínio, né? Uma falta de memória, uma perda de memória, depois desse evento com as crianças, que, tipo, ele esquece que as crianças foram lá na casa dele. E isso vai começando a acontecer, porque ele tá tão obcecado pelas plantas, ele tá tão fora da realidade, não tá tendo mais contato com tantas pessoas fora de casa, ele sai bem raramente, ele recebe mais visitas do padre, tipo, ocasionalmente. Então, essa falta de interação afeta bastante. E enquanto ele bebe, né, bastante, em algum momento, ele acaba até se atirando no mar, Ribeiro, e ele tem essa questão de que, tipo, ele só não se afoga ali, porque seria se afogar no próprio pecado dele, porque essa também é uma das lições principais, né, que ele vai trazer essa visão meio católica, de que ele não se arrependeu, ele não confessou os pecados dele, então ele morreu pelos pecados dele, ele morreu no mar, sabe? Mas ele não morre no mar, mas enfim. Ele sai do mar depois dessa tentativa, né? Quando ele ouve uma criança, e aí ele pensa, meu Deus, é a menina que eu matei. E aí, porque ele tá tendo essas assombrações recorrentes, ele vai começar no futuro a ter um sonambulismo, ele vai parar de falar, parar de andar. Então vai acontecendo esse declínio. E aí ele sai preocupado, né, com a assombração e também da assombração tá justamente machucando as plantas dele. E em seguida a gente tem esse episódio aqui, de que ele tem uma impressão de, tipo, que ele viu uma coisa brilhante no chão. Que ele fica obcecado com isso. Ele cava. E ele até desmaia. Depois de tanto cavar, ele não acha nada. Nada. Ele cava, tipo, abaixo do nível das plantas, abaixo até do nível da casa dele. Ele fica, tipo, um dia inteiro cavando pra baixo. Aí ele desmaia, ele acorda. E aí, tipo, quando ele acorda, ele desmaia de novo, mas dessa vez ele desmaia e ele escreve como se a natureza estivesse abraçando ele, como se a terra estivesse abraçando ele. Então a gente já vê que ele tá tendo um delírio, ele tá tendo uma conexão ali.
ele tá meio que se tornando a natureza, né? Ele tá envelhecendo. E depois disso, como ele ficou fora de casa, tipo, ele dormiu ali na terra e tudo, ele acorda, né? E ele tá mais velho, ele tá mais cego, ele tá com varizes, ele tá todo, sabe, todo velho, etc. E ele vai reparar na presença dele. E ele fica muito agoniado com a própria barba. Ele corta a barba toda, praticamente. E tipo, depois disso, ele recebe visita do médico e tudo. Ele tava com muita febre. Mas aí, depois ele volta, né, a cuidar do jardim, né, depois dele se recuperar da febre e tal. E depois disso, o Manuel, que é aquele amigo do padre, leva ele pra, tipo, arrasta ele praticamente pra uma festa de São João que ia ter na praia, né? Fizeram uma fogueira lá enorme, tudo. E aí fazem isso. E ele vai, só que na volta, quando ele tá voltando pra casa dessa festa, ele fica, assim, assustado, horrorizado com as pessoas, com o movimento e tudo. Então ele acaba tropeçando e tipo, se esculhambando ali num beco. E, tipo, o Manuel só acha ele horas depois, ele tá sangrando, ele tá tudo, sabe? E ele tá abatido também, porque, esqueci de mencionar, mas já naquele episódio que ele cavou tudo, ele já tava, tipo, ele chorou. E isso que antes ele era totalmente fechado, totalmente apático, totalmente neutro. É por isso até que ele se relacionava com as plantas, porque as plantas não julgavam ele, as plantas eram neutras, né? Elas eram seres vivos, mas que não tinham uma condenação sobre ele. E isso acontece agora também. Então, ele implora pro Manuel levar ele pra casa, e chora, e tudo. Tava com sangue. E aí ele vai, e como ele tá enxergando pouco, ele enterra os pelos da barba dele embaixo de um limoeiro, né? Só que aí nem dava pra ter certeza se era realmente os pelos da barba dele. Porque podia ser, sei lá, um saco de moedas. Porque ele não tava enxergando, então ele só enterrou qualquer coisa ali, praticamente. Não dá pra ter certeza. E também ele começou a só diferenciar as flores, os animais, tudo pelo tato, porque ele realmente já tava mais tendo a questão da visão. E agora a gente já tá mais pra reta final do livro. O padre até, tipo, vai no Natal, dá um peixe lá pra ele. Ele esquece completamente, o peixe apodrece. Que ele tem essa questão da memória, que vai também piorando, vai tudo piorando. Então, ao decorrer do livro, você vai vendo ele encontrar o conforto nas plantas, mas você também vai vendo ele encontrar a morte, né? Então é aquela questão da relação da natureza com a morte, com o romantismo e tudo. Como a memória dele vai piorando, de repente aparece uma senhora e essa senhora começa a cuidar dele. Uma senhora negra e tudo, escrava, viúva, e ela começa a cuidar dele, alimentar ele, tipo, colocar ele pra dormir e tudo. E como ele tá tão fraco e ele, tipo, praticamente tem que ter essa mulher, né, pra cuidar dele, ele deixa de cuidar do jardim. Então ele começa a ficar sonâmbulo, perturbado, mais perturbado do que ele já tava. E até tem um episódio dele, tipo, no ápice, assim, da loucura dele sair pela floresta, sonâmbulo, gritando, capitão, capitão. Tipo, o próprio título dele de capitão, mas também tem várias interpretações disso, né? Pode ser tanto ele gritando por si mesmo, porque ele não se reconhece mais como indivíduo, mas como natureza, né? Como um nada, como um neutro. Mas também pode ser ele gritando capitão por conta do pai dele também ser um capitão, né? Então tem aquela coisa de que ele é assombrado desde a infância. Então tem aquela sincronia também, né? Como ele não tá se cuidando nem cuidando do jardim, tem uma sincronia, porque o jardim precisa dele e ele precisa do jardim. Se nenhum dos dois tá bem, se ele não tá bem, o jardim não tá bem. Se o jardim não tá bem, ele não tá bem. Então você vai vendo como ao decorrer do livro vai ficando mais explícita essa relação. Tanto que no final o título do livro tem a ver com isso. Então, nesse momento aqui, agora morre o Bentes, que ele não é tão relevante, né? Mas é um dos amigos lá do padre, que é junto do Manuel. E uma coisa que ele repara é que a menina holandesa,
que é aquela garota que ele acabou assassinando na África no momento. Nossa, assassinando, desculpa. Aquela garota que ele vendou ela e ele colocou ela quieta lá, sozinha, na floresta. Que ele tem medo até hoje dela, tipo, dela voltar e ela assombrar ele. Ela começa a assombrar ele mais frequentemente agora. E junto da senhora, né, que tá cuidando dele. E nesse momento, a velha, depois de um tempinho, ela para de aparecer tanto. E depois dessa velha parar de aparecer, o que ele faz? Ele abre o porão da casa e tem vários corpos de escravizados da época que ele era capitão. Só que os corpos já estão praticamente decompostos. Então tá uma situação bem nojenta. E ele pega corpo por corpo, coloca e atira no mar e coloca farinha por cima. Inclusive o corpo da senhora que cuidava dele. Porque era mais uma das alucinações dele. Não tinha ninguém cuidando dele. Na realidade, ele estava morrendo sozinho. E aí a gente vai pro final, né, pra reta final, de que ele começou a deixar de andar, começou a deixar de falar. E tem muito essa questão de que tem um parágrafo aqui, né? Agora eram as flores que tomavam conta dele. E ele tinha medo de que as plantas o estrangulassem. Por quê? Porque ele tinha essa... Eu esqueci de mencionar, mas ele tinha muito isso de... Eu não gosto de ninguém. E eu tenho vontade de... Ele tem esse instinto de ferir as pessoas, de assassinar as pessoas, né? Justamente essa juventude dele, dessa época. Então, tipo, por exemplo, ele fala que ele queria estrangular o padre, ou que ele queria pegar o canivete pras crianças. É um negócio bem doido. Então, ele começa a ver as flores como si mesmas. Ele tem muito essa questão de cuidado também, né, durante o livro todo. De que um cuida do outro, então alguém cuida dele, ou ele cuida de alguém. Sempre tem essa questão dessa responsabilidade afetiva, né? E agora ele tá totalmente assustado, totalmente isolado e doente, né? Ele não tá fazendo mais nada, não tá enxergando, não tá andando, falando nada. Então ele se assusta até com o próprio espantalho que ele fez pra assustar os outros. E na véspera da morte dele, tipo, praticamente um dia, uma semana antes dele morrer, o Manuel, que é aquele lá que levou ele pra festa São João, que era amigo do padre, enfim, levou ele pra ele ver o mar. Ele nem conseguiu andar pro mar, ele só ficou na areia, quieto, imóvel. A única coisa que ele fez lá foi que ele viu a menininha. Aí beleza, o Manuel leva ele pra casa, eles ceiam, né, eles comem, o Manuel coloca ele na cama, ele morre, tipo, na noite, numa noite de inverno. E no dia seguinte, o médico chama o padre vai lá e benze, né, ajeita o corpo dele, aleluia e tal. E quando o padre sai, tem a seguinte parte aqui do texto. Ao sair da casa, a visão das plantas para o padre pareceu um aleluia pela passagem da alma do capitão. Todas as plantas morriam. Então, o que quer dizer tanto o título quanto a frase final? De que o capitão morreu junto com as plantas. Ou seja, a visão das plantas. O que as plantas estavam mostrando? A morte. Porque desde o início do livro a gente sabe que ele vai morrer. Porque já é os últimos anos de vida dele. E você vai vendo no decorrer da história ele declinando, ele morrendo. Então, é muito interessante isso. Esse é o resumo, mas eu ainda vou incrementar um pouquinho, falar algumas coisas que eu tava querendo muito falar sobre esse livro. Por exemplo, esse livro, ele vai trazer pra gente alguns pontos do romantismo, né, da escola literária, que são essa supervalorização dos sentimentos pessoais, essa questão do ego, né, do eu, essa romantização. Por quê? Por que romantização aqui? Onde que tem romantização aqui? Porque ele não só sofre, mas ele sofre e ele tem essa questão romântica de que, ele não é só um homem triste, desolado, completamente em sofrimento. Não, ele também é a natureza, ele também é o belo, ele também é as flores. Então é aí que a gente encontra a romantização. E outro ponto também é que essa obra se assemelha muito com outra obra da mesma escola, né? Outra novela romântica que me impactou bastante, que é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde.
Então, eu acho que a Jamília não se inspirou, obviamente, né? Porque ela diz que se inspirou em um parágrafo de um antigo livro, mas tem algumas similaridades, essa questão do medo do envelhecimento, essa questão da morte, essa questão do mítico, né? Do belo, de ter um romance, né? Uma coisa que permeia toda a situação ali bem real, mas que tem um fundo de encanto. E também muito a questão do catolicismo, né? Essa questão de, tipo, você teve tais pecados. Ele morreu porque ele não confessou os pecados dele pro padre, por exemplo. Então a gente vai ter muito isso em pauta aqui, tanto em uma novela quanto em outra. Em Dorian Gray não tanto, né? Porque Dorian Gray é mais uma questão mítica, mais a questão do ser humano. Mas em A Visão das Plantas a gente tem muito isso. O padre fica toda hora, se confessa. E ele não se confessa. Então, acho que é isso. Ambos, principalmente A Visão das Plantas, é um livro que eu li hoje e eu amei esse livro. Eu dei 3 estrelas e meia. Não é, tipo, um livro muito bom, mas é um livro bom. E eu acho que vale a pena a leitura. Apesar do resumo, tem várias coisas, tipo, vários pontos. A construção do livro é muito boa. Por exemplo, você tem momentos em que o livro pode ser um pouco confuso, porque ele não fala diretamente dos eventos em sequência. Às vezes ele vai falar de alguma coisa que ele lembrou da infância, às vezes ele vai falar do pai dele, às vezes ele vai falar da mãe dele, ou às vezes ele vai falar dos crimes que ele cometeu. Então, é isso. Mas vai tendo também uma grande ambientação desse cenário, né? Eu dei uma resumida, mas o livro é basicamente a mesma coisa. É só essa narrativa como uma rotina, como o tempo passando, como a vida indo, entendeu? Então ela é justamente para te ambientar, mas pode acabar sendo um pouco entediante para algumas pessoas. E é um livro muito espetacular nesse sentido, porque ele traz essa questão de o que acontece depois da juventude, né? Porque tá muito em pauta, principalmente ultimamente, essa questão da literatura jovem, de representar o jovem, do que o jovem fará. Mas também tem a necessidade, não atualmente, mas sempre teve, né, a necessidade de o que é o ser humano depois de jovem, né? O que é o ser humano perto da morte. Então essa questão é bem importante, né? O que você pensa nos seus últimos anos de vida? Então acho que esse livro que pode trazer muitas reflexões, não só sobre morte, sobre vida, sobre etc, mas também sobre sentimentos, arrependimentos, sobre o que a gente tá fazendo com a nossa vida, como a gente quer terminar, quais são as nossas paixões, o que a gente pode usar pra se inspirar, como que a gente pode aproveitar o viver. Então é um livro que eu recomendo muito.